Olá, meninos e meninas do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos de matemática que foram trabalhados através da plataforma digital. Ou seja, nós vamos corrigir as atividades do caderno para revisar os conteúdos de adição, subtração, multiplicação, divisão e expressões numéricas, e também vamos corrigir as atividades de geometria que falam sobre coordenadas e ângulos. Vamos agora revisar um pouquinho sobre ângulos. Questão 7 do exercício de fixação. Todas as figuras a seguir são quadriláteros que possuem lados opostos iguais e paralelos. Paralelos são linhas que se encontram lado a lado e elas não vão se cruzar, não vão se encontrar, como é o caso das linhas horizontais da figura A do retângulo, assim como as linhas verticais do retângulo. Também com paralelogramo, também com quadrado e também com losango. Letra A. Identifique e desenhe em cada polígono seus ângulos internos. Então, no retângulo, nós vamos ter 4 ângulos retos com 90 graus. No paralelogramo, nós também vamos ter 4 ângulos internos. Porém, nós vamos ter ângulos agudos, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. No quadrado, também vamos ter 4 ângulos retos. E no losango, nós também vamos ter 4 ângulos internos. Quais desses quadriláteros possuem todos os ângulos retos? Todos os ângulos retos, o retângulo e o quadrado. Ângulos retos são aqueles que medem exatamente 90 graus. Quais desses quadriláteros possuem ângulos obtusos? Aqui no paralelogramo, vocês vão perceber que esse ângulo aqui, ele mede menos do que 90. Do outro lado, esse aqui, ele vai medir mais do que 90 graus. Então, ele tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Então, o paralelogramo se encaixaria aqui como ângulo obtuso. Também o losango. Se a gente colocar o transferidor aqui, ó, nós vamos ver que esse ângulo aqui é maior do que 90. Então, o losango também entra na resposta como ângulo obtuso. Quais desses quadriláteros possuem ângulos agudos? Como a gente viu, o paralelogramo possui ângulo obtuso, mas ele também possui ângulo agudo, assim como o losango. O losango, ele tem esse ângulo aqui menor do que 90 e ele tem esse daqui maior do que 90. Então, o losango também tem ângulos agudos. Número 8. Observe os ângulos em destaque das figuras a seguir
e classifique-os em agudo, reto ou obtuso de acordo com sua medida. Caso seja necessário, utilize um transferidor ou uma folha de papel cujos ângulos sejam 90 graus. Vamos então medir os ângulos. Aqui, se eu prolongar aqui, ó, eu vou perceber que esse ângulo aqui está medindo saindo aqui do ponto zero, ó, 120 graus. Esse aqui, ó, saindo do meu ponto zero, ele tá medindo 110 graus. E esse aqui, saindo do meu ponto zero, ele está medindo 130 graus. Então, quando eu tenho medidas maiores do que 90 e menores do que 180, eu tenho um ângulo obtuso. Todos esses ângulos aqui são considerados porque medem mais do que 90 e menos do que 180. Aqui, nesse triângulo, eu tenho um ângulo reto com 90 graus. Na estrela, eu vou ter um ângulo com 35 graus. E aqui no retângulo, eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então, vamos classificar. Quando o ângulo tem exatamente 90 graus, ele é chamado de reto. Menos do que 90, agudo. Mais um ângulo exatamente com 90 graus, reto. Use uma régua e ligue pontos para formar 4 polígonos diferentes. Em seguida, informe se os ângulos internos dos polígonos desenhados são maiores, obtusos, menores, agudos ou iguais a um ângulo reto. A questão 9 eu vou deixar com a criatividade de vocês. Vocês podem criar qualquer polígono e depois identificar os ângulos deles. Questão 10. Destaque pelo menos um ângulo em cada uma das imagens. Vamos analisar a cadeira. Essa cadeira, nós temos aqui, ó, um ângulo reto. Aqui no poço, eu consigo visualizar esse ângulo aqui, ó, que seria um ângulo maior do que 90 graus. Ele seria obtuso. Aqui no gol, eu consigo visualizar aqui, ó, um ângulo menor do que 90 graus. Então, um ângulo aqui agudo, aqui reto e aqui obtuso. Mas vocês podem ter identificado outros ângulos. Por exemplo, aqui no gol, eu poderia ter um ângulo obtuso ou um ângulo reto. Então, vai depender da visão de cada um. 11. Com o auxílio de uma régua e de um transferidor, construa 3 ângulos com medidas diferentes. Então, vou construir aqui um ângulo com 90 graus. Eu faço a minha linha do ponto zero e vou marcar aqui até a demarcação e vou marcar o 90 graus. Aí, basta eu ligar os pontos.
esse ângulo aqui tem exatamente 90 graus. Vou criar outro ângulo. Vou fazer um ângulo agudo. Vou marcar do centro até o ponto zero. Eu quero um ângulo agudo que mede exatamente 50 graus. Vou marcar aqui a marquinha do 50 graus. Agora, é só eu ligar os pontos e aqui eu tenho um ângulo agudo com 50 graus. Vou fazer, por último, um ângulo obtuso. Esse meu ângulo obtuso, eu vou marcar aqui a linha zero até o centro aqui. Eu quero um ângulo obtuso com 150 graus. Vou marcar aqui o 150. Agora, é só eu ligar o finalzinho aqui da linha, a marcação do 150. Esse meu ângulo aqui tem 150 graus, obtuso. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. E ângulo obtuso, maior que 90 e menor do que 180.